Olá pessoal, vamos começar mais um capítulo dessa obra-prima, mas antes disso não se esqueça de se inscrever, curtir e ativar as notificações, nos ajude a chegar aos primeiros 1000 inscritos, conto com vocês. Agora vamos lá. No dia seguinte, Kai Yang foi acordado por uma luz batendo em sua porta. Até o momento ele se arrastou para fora da cama e abriu a porta, não havia ninguém lá fora. Mas à distância o corpo de uma figura familiar poderia ser visto rapidamente fugindo. A figura de Li Yuntian. O que esse cara estava fazendo? Perplexo, Kai Yang não sabia o que pensar até que ele notou uma carta tinha sido colocada em sua porta. Abrindo a carta, ele leu o conteúdo e não sabia se ria ou chorava. Havia algumas palavras escritas, no entanto elas foram escritas em sangue. Querido irmão mais velho, muito tempo sem te ver. Espero que o irmão mais velho seja generoso o suficiente para cumprir com os desejos deste irmão júnior e venha à Floresta Vento Negro. Estas palavras foram vermelhas brilhante, não poderia haver nenhuma dúvida que estas palavras foram escritas com sangue. Ele só não sabia se era sangue de galinha ou de sangue de uma pessoa, no entanto Kai Yang tinha certeza que era Sumu. Na parte de trás, havia outra linha de palavras e estes eram muito mais bruto e vulgar do que a primeira mensagem. Se você tem a coragem, então venha. Estas palavras transmitiu a grande arrogância do escritor, exibindo claramente o ódio extremo que o escritor tinha ao mesmo tempo, atuando como provocação. Foi provavelmente porque Sumu tinha medo de que o convite seria rejeitado por Kai Yang, então ele acrescentou uma frase extra nas costas para tentar provocá-lo. Os jovens eram muitas vezes de sangue quente e Sumu tinha experimentado isso muitas vezes já. Ele já utilizou isso e foi muito experiente com relação a usá-lo para sua vantagem. Amassando a carta sangrenta em sua mão, Kai Yang balançou a cabeça lentamente. No que diz respeito à provocação do Sumu, Kai Yang não levou muito a sério. Talvez Sumu realmente tinha algum rancor contra ele, mas Kai Yang era diferente, sua mentalidade era diferente, seu objetivo era diferente. Com relação a este tipo de questões de pequena escala, Kai Yang tratava apenas como uma oportunidade para medir o seu desenvolvimento e ajudá-lo em sua formação. Embora as primeiras reuniões entre ele e Sumu foram assuntos desagradáveis, através de suas constantes interações com ele mais tarde, Kai Yang tinha descoberto que Sumu não era realmente tão ruim assim. Ele só tinha grandes questões de dandismo. Se você fosse para desenvolver boas relações com este tipo de pessoa, então eles iriam tratá-lo muito bem. Mas se você fosse se tornar inimigos, eles se tornariam como larvas na podridão dos ossos, importunando-o sem fim. Estes últimos dias, ele não tinha visto uma sugestão do grupo de Sumu, eles provavelmente estavam se escondendo dele. Ele não sabia por que de repente queria lutar com ele novamente e veio correndo para emitir uma carta de desafio. Originalmente, Kai Yang não quis prestar muita atenção para Sumu, mas quando ele estava fazendo a sua varredura diária ele pensava sobre o desafio e decidiu ir. Sumu foi sem dúvida uma pessoa mesquinha e tinha escolhido a ignorar as regras do portão principal no que diz respeito à emissão de um desafio e em vez utilizou uma carta para emitir seu desafio. Ele provavelmente tinha intenção de fazer sua luta com um grupo em vez de um indivíduo conforme as regras do portão principal. O local selecionado também levantou muitas perguntas. Floresta Vento Negro estava localizado na base das montanhas Vento Negro, era uma floresta de pinheiros e como um ótimo lugar para se dispor de uma pessoa. Embora o grupo de pessoas que sai com Sumu não numera muitos, apenas Sumu tinha alcançado a 9ª etapa do corpo temperado. Li Yuntian estava na 7ª etapa do corpo temperado, enquanto o resto eram ou na 5ª ou 6ª etapa. Kai Yang não sabia se ele poderia ganhar, mas ele realmente precisava de uma batalha adequada, a fim de compreender plenamente o seu progresso atual. Não é o tipo que os discípulos normalmente realizavam. Atualmente, Sumu foi pessoalmente à espera na estrada da Torre do Céu em direção à Floresta Vento Negro, nem uma única pessoa estava escondida em emboscada. Ele ficou lá valentemente, cheio de vigor que ele estava ali. Quando ele pensou sobre seu fracasso algumas noites atrás, seu estado embaraçoso, totalmente inconsciente, o rosto de Sumu tornou-se realmente feio.
Naquela noite ele nem sabia o que tinha acontecido. Todos os seus irmãos discípulos que tinham vindo com ele para a pequena cabana de madeira de Kai Yang tinham desmaiado de repente. Tinha acontecido tudo muito de repente e misteriosamente. Até a manhã seguinte que conseguiram acordar. Embora fosse verão e dormir fora não iria fazê-las mal nenhum, ainda havia um monte de mosquitos. Quando acordaram, todo mundo se sentia como um par de centenas de colisões haviam formado por todo o corpo, uma quantidade incomensurável de mosquitos havia mordido e bebido seu sangue enquanto eles sonhavam. O seguinte par de dias, o grupo de Sumo tudo tinha sido acamado e estavam em um estado extremamente enfraquecido. Depois de estarem todos curados, os discípulos que Sumo tinha tomado sob suas asas fugiram da Torre do Céu. Se eles não podiam dar ao luxo de ofender Kai Yang, então por que não poderiam fugir em vez disso? Ontem, quando ele foi informado de que Li Yuntian tinha aprendido sua primeira habilidade marcial, Chama da Vingança de Sumu foi uma vez mais inflamando. Então ele enviou Li Yuntian para dar Kai uma carta de desafio com a luta a ser realizada na Floresta Vento Negro. A razão pela qual este duelo não foi realizado na Torre do Céu foi porque Sumo não tinha muita fé em Li Yuntian. Se Li Yuntian estava a perder mais uma vez para Kai miseravelmente, então as pessoas restantes correriam para escapar. As regras do portão principal, para o inferno com as regras, pois ele só queria vencer Kai até que ele se parecia com um porco. Se ele não poderia liberar esse ressentimento dentro dele, então ele certamente irá perder a cabeça. Assim como ele estava pensando sobre isso, Li Yuntian apressadamente correu. Você entregá-la? Sumo perguntou com uma luz forte nos olhos. Bom, então vamos esperar por aquele bastardo para vir. Lá, ele esperou, mas não importa quanto tempo ele esperou, Kai não apareceu. O rosto de Sumo mostrou sua impaciência enquanto andava antes de finalmente perguntar: será que aquele bastardo não teve a coragem de vir aqui? Assim como ele jurou, Li Yuntian gritou abruptamente. Jovem mestre Su, alguém está andando em nossa direção. E, com sua mente tremendo, pois pensava que Kai tinha realmente vindo em busca da morte. Quando ele passou a olhar, a pessoa que estava andando não foi Kai Yang. Jovem mestre Su, são as pessoas da Casa da Tempestade. Li Yuntian informou como ele continuou a observar o grupo que se aproximava. E a pessoa liderando parece ser Shen Xiaofeng. Shen Xiaofeng. A expressão de Sumo tornou-se fria como ele virou a cabeça para olhar para o grupo vindo. Realmente foi da Casa da Tempestade, Shen Xiaofeng que estava liderando um grupo de pessoas, que arrogantemente se aproximava de Sumo. Jovem mestre Su, quer dar um passeio e evitá-los? Li Yuntian perguntou hesitante, pois sabia que entre Sumu e Shen Xiaofeng, houve um pouco de história. Ambos eram cultivadores no pico da fase do corpo temperado e tinham-se cruzados muitas vezes ao longo destes últimos anos, com aproximadamente a mesma quantidade de vitórias e derrotas que pertencem a cada um. Se eles fossem para se encontrar agora, certamente haveria algum atrito. Evitar o quê? Sumo respondeu friamente. Será que ele tem as qualificações para fazer este senhor se movimentar para ele? Li Yuntian não respondeu, pois sabia que esta questão estava relacionada com o rosto para estes dois. Sumo era uma pessoa muito orgulhoso. Como ele poderia se mover de lado para o outro? Mas o número de pessoas no grupo oposto era bastante, por isso, se eles realmente começaram a lutar, em seguida, seu lado sofreria. Como eles estavam falando, Shen Xiaofeng já tinha visto de longe, e sua expressão tornou-se imediatamente alegre e ele disse algumas coisas para as pessoas que seguem atrás dele. Seu ritmo visivelmente apressado. Não muito tempo depois, as duas partes reuniram-se uns com os outros. Embora o grupo de Sumu estava ocupando a estrada que levam à Floresta Vento Negro, esta estrada foi um cruzamento de 4 vias que também levam às residências da Casa da Tempestade e do Grupo de Sangue. Ele também continuou por toda a Torre do Céu e vários edifícios. Com o posicionamento do grupo de Sumu, que era equivalente a bloquear o caminho de Shen Xiaofeng. Eu não sei quem foi que se atreveu a bloquear meu caminho,
mas acontece que na verdade foi Sumu. Disse Chen Xiaofeng quando olhou para Sumu com desprezo enquanto avaliando. Sua voz era um pouco mistificadora. Sumu apenas revirou os olhos e continuou a ficar ali com uma parte traseira reta como uma vara de dardo. Ele não estava nem com vontade de se preocupar com ele. Este ato de desrespeito fez Chen Xiaofeng um pouco descontente. Ge, irmão mais novo Shen, eles estão ignorando você. A voz terna soou, foi agradável de ouvir, mas deu uma sensação desenfreada. Seguindo o som da voz, Sumu olhou para ver uma jovem encantadora de pé atrás de Chen Xiaofeng. Esta jovem usava uma jaqueta solta com uma pitada de ombro rosa à mostra, emitindo uma aura de boneca porcelana. Sua saia mal cobria sua parte inferior, revelando metade de seu asterisco. Suas pernas brancas também foram reveladas e seus pés como jade foram fechados em um par de sapatos de madeira. Joia pequena e requintada como dedos espumantes foram acompanhados por um par de olhos sedutores. A idade de Sumu e a jovem dama não eram tão distantes, mas a maneira que ela caminhou era muito mais adulto com os quadris balançando sedutoramente. Com milhares de técnicas diferentes para seduzir, rajadas de ventos ferozes vinham do seu peito fazendo todos aqueles que haviam ficasse fraco da cabeça. Em tal idade jovem, ela já tinha o ar de mulher madura. Era só que esse ar tinha que se desenvolver plenamente, por isso parecia um pouco artificial. H. Meyer. Quando ele viu essa jovem dama, a expressão de Sumu não poderia deixar de mudar, sua boca alargou-se num sorriso, e seu olhar varreu seu corpo. Inconscientemente ele engoliu um bocado de saliva. Mesmo Sumu tinha reagido de tal maneira, muito menos os outros com menos autocontrole como Li Yuntian. Cada par de olhos eram como os olhos de libélulas ou gafanhotos, colado no corpo de H. Meyer. Enquanto eles olhavam para aquela figura desenvolvida, suas respirações gradualmente ficaram irregulares e seus eu interior vergonhosos foram revelados. Embora, ao longo da região, rapazes e garotas bonitas não eram escassos, aquelas de beleza excepcional como H. Meyer era extremamente rara. Para não mencionar que ela era apenas uma garota de 15 a 16 anos de idade e ainda tinha pele tão suave, ela estava fora de alcance, mesmo para aqueles que usavam o último creme para peles da Nivea, que só adicionou letalidade ao poder de matar do seu corpo. Li Yuntian e os outros eram rapazes ainda na puberdade, adicionado seu vigoroso ki e energia, então quando eles viram tal cena estimuladora, suas reações eram inimagináveis. Mas as várias reações dos rapazes do pavilhão Torre do Céu não faziam H. Meyer irritada ou com nojo, pelo contrário, ela parecia gostar de suas reações. Colocando sua mão fofinha na sua boca, ela disse, parece que irmão mais novo Su reconhece essa irmã mais velha. Sumu tossiu um bocado e forçou a endireitar sua expressão. Com seu rosto muito vermelho ele respondeu, naturalmente, eu reconheço você. Chen Xiaofeng era o líder dos praticantes do corpo temperado na Casa da Tempestade, enquanto essa H. Meyer era líder para eles no grupo de sangue, e o status pessoal dela não era comum. Ela era a filha do mestre do grupo de sangue. Sua reputação não era muito boa, para não mencionar que o mestre do grupo de sangue, H. Men, não controlava ela e permitia ela agir como ela desejar. Embora H. Meyer ainda era jovem, o número de discípulos que ela controlava era vasto. Apenas hoje, a razão do porquê ela estava caminhando com Chen Xiaofeng era um mistério. Poderia ser que ele também tinha vindo sob sua asa. Pensando nisso, Sumu ficou infinitamente invejoso. Anteriormente ele tinha invejado a sorte de Chen Xiaofeng com as mulheres, mas agora ele tinha sido conquistado por uma mulher. Quando ele pensou sobre isso, ele não tinha apenas um sorriso estranho no rosto, mas quando ele olhou para Chen Xiaofeng de novo, um olhar de desdém apareceu em seu rosto. Seu olhar fez Chen Xiaofeng extremamente desconfortável, enquanto os olhos do pessoal do pavilhão Torre do Céu ainda estavam grudados no corpo da H. Meyer girando em círculos. Sumu estava olhando para ele, e colocou ele de mau humor. Nesse momento, ele deu alguns passos à frente e cortou suas visões de H. Meyer.